Bom, então vocês estão animados aqui com a exibição do filme, porque é um filme assim, que é um tema muito candente para o Brasil, né? E vocês estão passando fora do Brasil. Como é que está sendo esse impacto aqui? Bom, o filme ainda não passou, né? A estreia Vai ser amanhã, às 5 da tarde. E estamos bastante ansiosos para ver como vai ser a recepção, porque a gente está 4 anos fazendo esse filme, aquela sensação de que ele nunca ia nascer, que ele ia ficar para sempre no nosso ventre, junto com outras coisas. Bom, gerou também uma nova menina aí no Isso, Brasil, no né? meio do caminho. Então é um sonho e ao mesmo tempo uma situação de nervosismo, como que vai ser essa recepção desse novo bebê no mundo, e uma honra de poder ter ele aqui no Festival de Veneza, que, enfim, sempre tive uma admiração tanto pela cidade quanto pelo festival, num momento em que todos esses assuntos parecem estar pipocando no mundo inteiro de formas surpreendentes, né? É verdade, a extrema-direita está assim, muito acirrada, inclusive aqui na Itália também, né? Enfim, está no poder, né? E você coloca essa questão dos religião e política, né? Que é uma coisa que no Brasil, acho que ela tem uma face muito particular, né? Talvez Sim. diferente daqui. Então, eu queria, você fala no filme que você teve uma formação laica. Como é que você acha que isso te impactou também? Você ficou perplexa com a força deles? Como é que foi essa sensação? Bom, tudo começou quando eu estava filmando Democracia em Vertigem, tentando entender o que estava acontecendo com a política brasileira, e aí eu fui com a minha equipe, o fotógrafo João Atala, para o Congresso e descobri que encontrei, na verdade, dentro da Câmara dos Deputados, o Cabo Daciolo, junto com muitas fiéis, mas homens, abençoando as cadeiras do Congresso e falando em línguas. Então eu me aproximei do deputado, pastor Cabo Daciolo, e perguntei o que vai acontecer com a democracia brasileira. E ele me falou: Deus que vai decidir. E esse governo de ímpios vai cair e vai se estabelecer um governo de crentes, de pessoas devotas a Deus. E em seguida ele me entregou uma Bíblia e pediu para eu aceitar Jesus no meu coração. E elas me abraçaram. Eu tive um momento de ser evangelizada por essas... E você leu realmente essa Bíblia depois, né? Que você conta até no Sim, filme. Sim, exatamente. Essas imagens ficaram relegadas assim, ao mundo dos esquecidos por muitos anos, porque não cabia no Democracia em Vertigem, não era o lugar delas. E ao longo da feitura do Democracia em Vertigem, eu muitas vezes pensei, alguém tem que fazer um filme sobre a presença dos evangélicos na política, porque era evidente, né, que era um tema muito forte e necessário de ser investigado e compreendido. Mas eu não queria ser essa pessoa. Você não pensou em primeira hora que ser você? Não, em nenhum momento eu falei, não, eu vou fazer esse filme. Eu falei, não, alguém deveria fazer. Aí, quando chegou 2020, a pandemia, eu tive a mesma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida, antes de 2016, que assim, a história está correndo agora, no presente, e eu preciso testemunhar, bear witness, como eles dizem, né? Ser uma testemunha desse momento. Então a gente começou a filmar, no começo da pandemia, principalmente em Paraisópolis e também nas ruas de São Paulo. E o que voltou desse material foi meio que uma onipresença do discurso evangélico. E eu chamei a Alessandra, que eu já conhecia e já admirava o trabalho dela, e perguntei se ela se interessaria em produzir. E aí, juntas, a gente decidiu que esse era o tema que a gente queria abordar. Aí vocês fecharam mesmo o foco, né? Agora, você fechou bastante... eu acho que eu nunca ouvi tanto o Silas Malafaia falar, né? Até porque eu acho que eu costumo desligar quando ele aparece. Mas, assim, no teu filme a gente tem que ouvir o que ele fala. E a partir de que momento você sentiu que ele era uma presença tão
marcante, né? Como influenciando o ex-presidente. Que ele se torna um personagem marcante ali, né? O Alessandro que sugeriu que a gente entrevistasse o Silas. Então, a culpa é minha. então conte, Alessandra, como que foi isso? Não, eu acho que pra gente foi muito um processo, sobretudo pra mim, que já admirava o trabalho da Petra, mas que não vinha de um mundo de produção para documentário, apesar de eu produzir outras coisas. Foi um processo muito de escutar esse material, que foi para mim um grande aprendizado com ela, né? De ver o que a gente já tinha de material e a partir do material refletir sobre o que mais a gente queria investigar, para onde que a gente queria levar o processo e o trabalho. E a Petra tinha essas imagens muito impressionantes de 2016 do Silas num ato profético, que foi basicamente um evento de massa que a gente vê ali no início do filme, na frente do Congresso, um evento que reuniu várias lideranças religiosas, mas que tinha sido promovido sobretudo por ele. E ele é a estrela do show. O Bolsonaro está presente antes de ser eleito presidente, muito antes, né, 2016, com o Eduardo. E o Silas ali já está muito explicitamente num discurso de domínio sobre não só a política, mas várias áreas, né, da sociedade, cultura, o empresariado e assim por diante, que é um discurso que depois ele repete em vários outros momentos. Então, mas ali, sobretudo, ele está falando dos três poderes e da tomada dos três poderes. Então a Petra já tinha esse material que era muito valioso. Aí o nome do Silas apareceu de novo quando a gente estava filmando com um pastor de Paraisópolis. A gente tem um fotógrafo maravilhoso, jovem, corajoso, o Murilo Salazar, que entrou em Paraisópolis e filmou muito em Paraisópolis no início da pandemia. E ele filmou com esse pastor, o pastor Thiago, que também aparece no filme, que tem uma igrejinha pequena em Paraisópolis. Na casa dele. Na casa, no andar de baixo. E ele era um pastor que se recusou completamente a fechar essa igreja, uma igreja minúscula, muito mesmo na pandemia. Mesmo no pior momento. Ele tinha um discurso muito negacionista mesmo. Ele dizia que Jesus ia curar a Covid. Jesus curava a Covid, se Jesus cura a AIDS, cura a Covid, que a máscara era a marca da besta. Ele tinha um discurso bem apocalíptico e bem negacionista. E quando a gente perguntou para ele por que ele decidiu manter a igreja aberta, a primeira pessoa que ele mencionou foi o Silas Malafaia. E ao mesmo tempo tinha o Silas aparecendo em vídeos com o Bolsonaro, com outras lideranças religiosas e políticas, conclamando a população a fazer jejum, conclamando a população a rezar, quer dizer, dando outras, digamos, alternativas de solução para a crise sanitária que não passavam por soluções de fato de controle de pandemia. Então, a gente foi percebendo que ele era um fio condutor em algum lugar. Não o único, o Silas não é a única liderança religiosa importante do país, não é a única a influenciar o Bolsonaro especificamente, mas ele é muito público, então tem muito material. E ele é muito articulado, ele é muito né? articulado. Um pensamento, um discurso, né? E ele é um influenciador. Ele tem uma influência não só sobre a congregação dele, a igreja dele, mas é isso, ele influencia outros pastores e lideranças que não necessariamente são da congregação dele, mas que recebem muito dessa mensagem dele. Então a decisão de colar no Silas foi porque também a gente viu que veio do material, muito mais do que uma decisão nossa. Quando a Petra falou que foi eu que sugeri, na verdade eu olhei com ela e falei, olha, tá aqui, vamos lá. E ele também estava aberto a essa aproximação, que obviamente não dependia só da gente. Então, nesse sentido, foi interessante porque a gente conseguiu, a partir do olhar dele, entrar, né, olhar muito de perto esse fenômeno da influência do fundamentalismo religioso cristão na política e na extrema-direita, de um jeito que é por dentro. Ele não é por fora. E mas assim, as entrevistas com o Silas não são feitas por você todas, né? Tem outras pessoas fazendo. Tem a Ana Virgínia, porque justamente ao longo da produção, né? A Ana Virgínia, que é uma jornalista da Folha, que cobre evangélicos há 10 anos, a gente contactou ela e ela nos apresentou ao Silas e ela formou parte da nossa equipe. E ela que vai na casa dele, toma café, isso, e tá dentro do carro quando ele relação. tem aquela discussão. Aquela discussão não é a Ana Virgínia no carro, só tem o no nosso fotógrafo. É o fotógrafo que pegou, Pedro Urano, flagrou o fotógrafo que acompanha a gente também nas jornadas. Que eu acho aquela cena muito emblemática. É maravilhosa. E o Pedro Urano, o fotógrafo que estava no carro sozinho, ele que provocou. Ele ligou pra gente depois e falou, gente, eu acabei de presenciar uma coisa muito interessante. Não, e ele que provocou também o Silas para falar do Sete Montes, não a brigar com Não, isso mas por a conta falar dele. dos Sete Montes, foi algo que veio dele. Foi um filme muito feito a muitas mãos, assim, nunca, mais do que qualquer outro filme meu. E acho que ele vai gerar, assim, quando ele for exibido no Brasil, ele vai gerar muita repercussão, até porque essa população evangélica é muito aguerrida, enfim, né? Não só no sentido
positivo, mas também pode sentir como um ataque. O que você pensa disso nessa... Eu espero que não, porque é um filme onde eu tentei, ao máximo, ouvir, entender, descobrir, investigar e empatizar com as pessoas e os discursos que eu ouvi. Assim, eu vim a ter uma nova apreciação pela fé, a necessidade da fé na vida das pessoas, da espiritualidade. Eu tenho uma relação com a espiritualidade desde a minha adolescência, mas com esse filme eu percebo quão necessária ela é realmente para a vida das pessoas, de uma forma que eu nunca tinha entendido, e ao mesmo tempo uma outra conclusão contraditória de quão fundamental é a separação entre igreja e Estado. E o fato de que a separação entre igreja e Estado foi pensada, iniciada por cristãos, para proteger a igreja, né? Cristãos de perseguição religiosa. E é isso que a gente já vê acontecendo no Brasil, né? Tem muitos evangélicos que se sentem perseguidos pelos pastores, que se sentem frustrados de ir para a igreja e não escutar uma palavra bíblica, e sim uma doutrinação política. Então, e aí um crescente número de fiéis que ficam desigrejados, que não se sentem mais representados pelas lideranças. Porque o que eles procuram é esse apoio espiritual, esse acolhimento, né? Então, e eles estão ouvindo outra coisa que já não corresponde. Então, né? acho que eu espero que o filme possa dialogar com esse anseio também por parte da população evangélica, que acredita de verdade que a religião não deveria ser utilizada pela política da forma como está sendo. E muito explicitamente o filme ele não tem a intenção de dar conta da totalidade do fenômeno religioso evangélico no Brasil, que é um fenômeno diverso, complexo, com muitas facetas. A gente olha para uma fatia desse fenômeno muito específica e, né, com particularidades muito específicas, que é a influência de algumas lideranças evangélicas de grandes igrejas, então lideranças importantes no segmento, mas elas são minoritárias, na política e, sobretudo, no crescimento da extrema-direita no Brasil. Então, é um pedaço do fenômeno, de um fenômeno que é maior do que isso. Ainda que a gente sinta que esse é um pedaço muito importante, talvez o politicamente mais relevante, mas isso não quer dizer que ele dê conta de tudo, né? E assim, o fato que dominionismo é uma teologia que está tendo repercussões enormes na nossa sociedade e que a gente nem escuta falar desse termo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre dominionismo antes de começar a fazer esse filme e estudar de onde aquele discurso que eu estava ouvindo estava vindo. Então, quando o Cabo Daciolo fala o que ele fala, quando a pastora que aparece no ato profético fala o que ela fala, quando o Silas fala de conquistar os 7 montes, isso foi uma teologia que começou nos anos 90 nos Estados Unidos e que fala exatamente isso, que declara guerra espiritual para conquistar os territórios que estão na mão do diabo e que fala que cristãos precisam estar nas 7 montanhas de influência e ocupar posições de liderança, inclusive no governo. Isso tem consequências enormes para o nosso país. Como que a gente pode não estar falando mais sobre isso? Assim, é quase assustador. Eu acho que o filme vai oferecer uma contribuição bem interessante. E talvez até furar a bolha, porque acho que às vezes os evangélicos ficam muito isolados no círculo deles, e talvez até furar uma bolha para alguns que estejam dispostos a ouvir alguma coisa. A gente fez 2 grupos focais, né, Petra, com fiéis, para entender um pouco a reação. É claro que não necessariamente a reação nos grupos focais representa a reação que haverá da população, e é difícil entender reação em nível populacional. Muitas vezes o que a gente diz que é reação da população é repercussão de redes, são outros fenômenos. É mais localizado do que parece, do que parece. Mas nos grupos focais a gente ficou muito feliz com o que veio. A gente percebeu que o filme, de fato, conseguiu gerar uma discussão naqueles grupos entre fiéis, fiéis de diferentes inclinações políticas, mas inclusive fiéis com inclinação política bem à direita. Uma discussão interessante e relevante. Então, a gente espera que o filme seja acessível para essa população, para todos os brasileiros e brasileiras. Mas a gente não acha que esse tema seja um tema apenas para religiosos.
E tampouco apenas para não religiosos. Exatamente. Ele é um tema para qualquer cidadão que está interessado na manutenção de um Estado democrático de direito que sirva a todo mundo, inclusive as minorias e inclusive as minorias religiosas. E para concluir, ele tem data de estreia já? Não, porque foi um filme feito de forma independente, com investidores privados, e a gente agora é que vai começar a mostrar ele para distribuidores. Legal.